Olá, eu sou Henrique Brasil, seja bem-vindo ao canal Muito Estranho. Nosso tema de hoje: explodidas por caçadores de tesouros, as misteriosas pirâmides da Núbia. Construídos por uma civilização africana que ergueu até mais pirâmides do que os egípcios, esses monumentos incomuns se elevam dos desertos áridos de uma região conhecida como Núbia, no atual Sudão. Encaixada no amplo vale do Nilo, esta área era governada por um povo poderoso, conhecido como os Cuxitas. As pirâmides foram construídas como túmulos para poderosos reis e rainhas guerreiras ao longo de vários séculos, sendo que algumas remontam a 800 a.C. Apesar de enfrentarem tempestades de areia abrasivas, ventos fortes do deserto e até mesmo os esforços de saqueadores determinados munidos com dinamite, muitas dessas pirâmides resistiram ao tempo por milênios. Os líderes dos antigos reinos cuxitas ergueram mais de 255 dessas estruturas monumentais. Em comparação com as famosas pirâmides egípcias, as encontradas na Núbia são mais altas e estreitas, e suas fachadas consistem em blocos horizontais de pedra, formando uma inclinação íngreme de 70 graus. As pirâmides variam de modestos 6 metros de altura a impressionantes 30 metros de altura, e muitas possuem uma singular estrutura de templo de oferendas em sua base, permitindo que seguidores deixem oferendas e prestem homenagens. Análises feitas das pirâmides ao redor da Núbia determinaram que elas foram construídas principalmente a partir de arenito e tijolos de barro, embora materiais mais raros e preciosos, juntamente com outros mistérios, possam ser encontrados em seu interior. Dentro das pirâmides, os primeiros exploradores destemidos que romperam as paredes das pirâmides núbias nos séculos 19 e 20 depararam-se com uma série de arcos quadrados robustos e câmaras escuras e úmidas. No entanto, à medida que alguém se aventura mais perto da câmara funerária, decorações intrincadas e tesouros começam a aparecer. Relevos esculpidos nas paredes revelam um estilo artístico similar ao dos egípcios e contam histórias daqueles que foram sepultados aqui. Os relevos detalham práticas funerárias e revelam que aqueles que foram colocados para descansar aqui foram mumificados usando métodos tradicionais, em seguida envolvidos e decorados com joias preciosas, para trazer-lhes boa fortuna em suas vidas após a morte. Quando aberta por exploradores, essa câmara central ocasionalmente revelava um tesouro de artefatos e riquezas, incluindo restos de arcos, aljavas, flechas, arreios de equitação, caixas de madeira ricamente trabalhadas, cerâmica e itens de mobília. E pedras sonoras que eram tocadas e usadas como instrumentos. Mas o item mais precioso encontrado nas tumbas era feito de ouro, prata e bronze, juntamente com joias de vidro colorido. Muitos desses itens percorreram longas distâncias pelas rotas comerciais pelas cidades núbias. Os núbios moravam às margens do Nilo, que costumava transbordar anualmente, inundando o deserto circundante e criando terras férteis aráveis. Essa terra é agora conhecida como Núbia, mas já foi chamada de Cuxi. A fertilidade da terra trouxe vastas planícies de gramíneas, que por sua vez atraíram elefantes, gazelas e girafas, cujas imagens podem ser vistas gravadas nas bases das pirâmides núbias. Passaram-se muitos séculos desde que animais como esses prosperaram nessa parte hostil do deserto. Por meio da agricultura, os cuxitas floresceram e prosperaram, e as inovações, junto com a inspiração tirada dos egípcios, foram o que no final das contas permitiu a eles começar a construir monumentos tão suntuosos para seus falecidos. As pirâmides foram construídas nos 3 principais reinos do povo núbio. Estes eram o reino de Karma, o reino de Napata e o reino de Meroe. O último destes apresenta a mais impressionante coleção de pirâmides. Muitos séculos após os egípcios terem construído suas pirâmides, os núbios começaram a projetar o estilo de sepultamento. A primeira foi construída para o rei Casta, um líder núbio do século 8 a.C. O filho de Cush, pai, também foi eventualmente enterrado com ele, e seus sucessores também tiveram pirâmides construídas nas proximidades.
Pirâmides adicionais foram erguidas pelas poderosas rainhas guerreiras núbias, totalizando 14 pirâmides no local conhecido como El Curru. Governantes posteriores mandaram construir pirâmides na margem oposta do Nilo, a 10 quilômetros de distância. E foi lá que, ao longo dos séculos, 21 reis, 52 rainhas e príncipes foram sepultados. Aqueles que enterraram os reis e rainhas núbios olhavam para seus governantes com tamanha admiração que muitas vezes eram retratados como sendo mais altos que os próprios deuses nas imagens. A cultura núbia firmemente colocava a importância dos reis e rainhas acima de tudo, uma tradição não vista nos egípcios. Os núbios colocavam os corpos de seus líderes em sarcófagos esculpidos em imensos blocos de granito, alguns dos quais pesavam mais de 15 toneladas. Um dos sarcófagos em particular tinha uma tampa que pesava 4 toneladas. Esse era o túmulo de Amani Sheket, que foi sepultada em uma das pirâmides mais proeminentes dos núbios. Amani Sheket foi uma figura poderosa na cultura núbia e reinou por volta de 10 a.C. até o primeiro ano depois de Cristo. Ela foi tão influente que é mencionada de forma quase divina em vários outros monumentos, palácios e túmulos por toda a Núbia. Meroe, lar de mais pirâmides do que qualquer outro lugar no mundo, foi a capital do reino núbio desde o ano 591 a.C., até o desestabelecimento final do reino núbio por volta de 550 d.C. Meroe também contém algumas das maiores pirâmides, apresentando grandes câmaras e passagens sinuosas decoradas com murais, gravuras e joias. No entanto, não demoraria muito para que essas joias atraíssem atenção indesejada. Giuseppe Verlini. Um caçador de tesouros italiano chamado Giuseppe Verlini chegou a Meroe na década de 1830 e começou a saquear as pirâmides. Verlini, que anteriormente havia jurado voltar para casa trazendo tesouros sem precedentes, havia ouvido lendas sobre o ouro escondido dentro daquelas pirâmides. Muitas das tumbas haviam sido saqueadas séculos antes de sua chegada, mas ao contrário dos saqueadores que o antecederam, Verlini trouxe explosivos que ele usou implacavelmente para derrubar e explorar uma pirâmide após a outra. Ele desmontou sistematicamente a pirâmide construída para Amani Sheket, começando no topo e trabalhando até as profundezas do túmulo. Após 2 semanas, ele encontrou a câmara funerária contendo seu sarcófago, mas nenhum tesouro. Apesar disso, Verlini continuou a cavar e eventualmente descobriu uma câmara oculta desconhecida que continha o tesouro da rainha. Dezenas de peças de joias de ouro e prata, coroas, 9 anéis escudo, vários amuletos e 67 anéis de sinete. Todas essas peças haviam sido feitas pelos artesãos mais habilidosos do reino. Verlini é responsável pela destruição e profanação de mais de 40 pirâmides núbias. Após retornar para casa em 1836, Verlini escreveu um relatório sobre suas descobertas e começou a tentar vendê-las. No entanto, compradores em potencial se recusaram a acreditar que uma quantidade tão grande de joias poderia ter sido fabricada na África subsaariana por um povo considerado primitivo. As joias de Amani Sheket foram finalmente compradas pela realeza bávara no Museu Alemão, onde permanecem em exibição até os dias de hoje. As pirâmides na história moderna. Devido às aventuras de Verlini, arqueólogos e historiadores têm tentado mapear as pirâmides para determinar precisamente a quais membros da realeza núbia elas foram dedicadas. Um arqueólogo chamado George Eisner empreendeu uma expedição em 1916 para investigar e mapear as estruturas remanescentes. Ao adentrar as câmaras funerárias das pirâmides, ele as encontrou inundadas pelo aumento do lençol freático. Mas ao explorar profundamente uma câmara funerária, uma escadaria desabou, matando 5 de seus trabalhadores. Eisner, então, abandonou sua pesquisa e retornou para casa. Outra escavação arqueológica moderna revelou um campo de pequenas pirâmides no Sudão, a 720 quilômetros de Meroe, com algumas com apenas 76 centímetros e outras com até 9 metros e 75 centímetros de altura.
Acredita-se que esses monumentos estejam relacionados às pirâmides de Meroe, mas seus tamanhos correspondem às idades dos corpos enterrados abaixo. As menores simulam os túmulos de crianças, e uma inscrição sugere que algumas das pirâmides maiores estão acima de milhares de câmaras funerárias. A exploração mais recente das pirâmides núbias ocorreu entre 2015 e 2019 com financiamento da National Geographic. O estudo utilizou robôs controlados remotamente para alcançar áreas mais perigosas das tumbas, bem como mergulhadores equipados com equipamentos avançados para acessar as câmaras funerárias inundadas. As pirâmides agora são um sítio protegido como Patrimônio Mundial pela Unesco, mas permanecem relativamente invisíveis aos olhos ocidentais devido à história de guerras civis, golpes de Estado e instabilidade no Sudão. Mas com ou sem turismo, essas pirâmides nunca mais serão vistas tão imponentes como na época gloriosa dos poderosos cuxitas. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você gostou, deixa aí teu like, te inscreve no canal, também deixe seu comentário aqui abaixo. Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Muito Estranho com Henrique Brasil.